Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Uau! Obrigada. Faltou a musiquinha, né, do Cal. É muito bom estar aqui com vocês e dividir essa mesa. Eu acho que realmente um privilégio a gente poder amadurecer, né? Porque a gente não quer ser sempre a mesma pessoa, né, na vida. Eu acho que não é só as rugas que a gente olha todo dia no espelho e mudam, não. É o nosso amadurecimento, a nossa alegria, a nossa forma de enxergar a vida. Isso tem me dado alegria nos meus dias, assim, né? Que eu posso dizer que eu não sou a mesma, né? E eu posso dizer que as pessoas que estão ao meu redor também não são os mesmos, né? Que eles estão melhorando com Jesus. Então, obrigada por você melhorar com Jesus também. Nessa noite eu tenho 20 minutos para trazer uma devocional, um pensamento, né? Em 20 minutos. E eu quero falar sobre um amor maduro. Então, não sei se vocês percebem essas fases do amor, talvez vocês que estão casados, né? Ou você que já teve, assim, essa experiência. Mas, primeiro, assim, como eu conheci o Cal, né? Então, eu sempre conto a história para vocês que, primeiro, eu amei o ambiente que o Cal vivia, né? Que ele odiava, por sinal. Eu cheguei numa chácara, né? Do lado do Boqueirão, no cemitério do Boqueirão. E era uma chácara de recuperação de dependentes químicos. E a minha vida inteira eu cresci escutando histórias de missionários e amando, pensando, eu quero ser a próxima, né? E quando eu cheguei naquela chácara, eu vi um legado, escutei uma história que eu amei, eu realmente amei. Primeiro, eu amei o ambiente que o Cal vivia. Depois, eu comecei a amar a família do Cal. Ele era meio estranho, então eu comecei a amar os integrantes da família que eram menos, primeiro. Né, que era a Sara, a Rebeca, elas estavam ali, os outros irmãos na Alemanha. Mas eu comecei a amar a família do Cal. E, de repente, eu comecei a amar o Cal, né? Resultado dessas etapas da minha vida. Faz uns 3 dias que ela começou a me amar. Credo. E daí eu comecei a amar o Cal. E daí nós casamos, nós tivemos 4 filhos. E, de repente, eu comecei a amar aquilo que nasceu de nós, né? Os nossos filhos. E aí nasceu a Melanie, aí nasceu o Taylor, o Calvin e a Bethany. E agora eu amo os frutos desse relacionamento, os filhos desse relacionamento. E é interessante porque o amor, ele vai amadurecendo, né? E aí você pode ver que várias pregações de pais, de mães, eles falam assim: nossa, se você ama meus filhos, se você cuida deles, você nem precisa fazer nada para mim, né? Se você elogia, eu não tô nem aí, porque é como se você estivesse fazendo literalmente para mim. Você está me elogiando por tabela, né? E eu creio que isso faz parte de um amadurecimento do amor. Não é que eu deixo de amar o ambiente do Cal, que eu deixo de amar a família do Cal, mas que agora o amor ele se torna mais consistente, mais maduro e mais profundo. Então, estava eu nos meus auge dos 22 anos, fazendo teologia. E eu lembro que eu escutei um pastor, e esse pastor ministrava para 4.000 pessoas. E a gente tinha aula 2 vezes por semana, eram 2 vezes por semana, ou uma, não lembro mais muito bem. Terça e quarta, eram 2 vezes por semana, então vocês que têm lidera uma vez, a gente tinha terça e quarta. E eram os momentos que a gente separava para ouvir. E aí a gente estava lá fazendo essa aula, e eu lembro de eu escutar aquele pastor e falava assim: como é que eu posso retribuir? Isso que ele está me falando está fazendo um efeito tão grande na minha vida, como é que eu posso retribuir ele? E eu com aquele pensamento de, tipo, eu quero honrar essa pessoa, eu quero fazer algo por ela. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: abençoa o filho dele. Nem sabia quem era o filho direito, estava lá, né? Igreja grande, você nem sabe direito, é tanta gente vindo e indo. Acabou que no final das contas, esse filho de pastor começou a frequentar a minha casa. Ele estava vivendo profundas dificuldades e a gente começou a pastorear ele. E olha só que interessante, hoje ele assumiu o pastorado nessa igreja.
E é interessante porque se a gente fala do o amor, a expressão do amor, ele é diferente nas diferentes civilizações, né? Brasil ama, tipo assim, pegando, né? Alemanha ama, tipo, quanto mais longe, melhor. Mas vou escrever uma carta. Mas a expressão do amor, ela muda, né? Mas o importante para nós, como filhos de Deus, como participantes de um reino, de uma nova família, é saber como Deus se sente amado. Já parou para pensar? Porque muitas vezes eu quero expressar um amor para Deus. Quero ficar o dia inteiro cantando, né? Quero fazer isso e fazer aquilo. E essa mentalidade de fazer para Deus é uma mentalidade que eu cresci. Né? Quanto mais eu fazia, mais eu amava a Deus. Quanto mais eu estava fazendo, mais eu estava dizendo assim, eu amo a Deus. Então, eu participava da projeção, eu participava cuidando do som, eu participava fazendo ministério de teatro, ao mesmo tempo eu era professora de ministério infantil, eu fazia roteiros, então cuidava da mídia. Aí você pode imaginar, né? A Aline, ela estava enfiada naquilo, mas eu amava. E eu amava e fazia isso de todo o coração. Mas aí eu comecei a entender a graça de Deus e eu comecei a perceber que a verdadeira obra, você que é engenheiro civil, você que é estudado, sabe que uma obra, ela tem lógica, ela tem peças fundamentais, estruturas metálicas. Eu não posso sair fazendo o que eu quero, achando que eu estou fazendo, Deus tem que amar o que eu estou fazendo e isso precisa se encaixar na obra que Deus está fazendo sobre a face da terra, né? Então eu comecei a perceber que eu era como eu posso dizer, uma ativista religiosa. Se é que existe essa palavra, meio estranha, né? Mas eu estava escutando hoje à tarde sobre isso, daí acho que meio que infiltrou. Então eu era uma ativista, eu era uma pessoa que queria fazer uma obra à parte praticamente, né? Porque quando você tem uma obra, tem um planejamento, os arquitetos aqui de plantão sabem, não adianta ficar querendo inventar moda. Aquilo que foi estabelecido é assim. E o reino de Deus, ele tem lógica, pé, cabeça, tudo certo, tudo no lugar certo. E para que eu e você, a gente ame a Deus, é necessário que a gente entre na forma de amor que Ele já predestinou para nós. Qual que é essa forma excelente de amar a Deus? A forma excelente de amar a Deus é amar Ele como Ele gosta de ser amado. Né? E nós temos uma igreja muito conhecida, muito famosa. Eu vou dizer para vocês, esse texto vocês já vão saber que é em Apocalipse. E esse texto de Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí ele continua dizendo para a igreja de Éfeso: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, a luz, toda essa parte que a igreja representa a luz, representa a influência, eu vou mudar isso de lugar. Eu vou mover o seu candeeiro de lugar, caso você não se arrependa. E a gente sempre lembra da parte de Éfeso, que é essa parte triste, né? Que você fica, poxa, tipo, os caras estavam vacilando, né? Os caras perderam o primeiro amor. Os caras estavam, eles precisavam voltar à prática das primeiras obras. É engraçado porque o amor, ele não está separado da prática das primeiras obras, né? Ele exorta ao amor, volta ao teu amor do início. Mas não significa que o amor do início é ficar olhando estrela, babando lá, assim, ai, como eu te amo, e ficar paralisado. Não, o amor, ele manifesta obras, né? Então, ele diz, você abandonou o primeiro amor, lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, o amor, ele se manifesta em obras. Mas o legal dessa parte é porque além de você não fique desanimado com essa igreja, não pense assim, realmente a gente só tem sempre coisa ruim. Eu achei muito lindo que antes disso Deus fala para essa igreja: conheço a obra, conheço o teu labor, conheço tua perseverança. E não sei se vocês lembram aquele texto que quando
Jesus fala sobre as pessoas que trariam milagres. A Bíblia fala sobre pessoas que trariam milagres e Deus falaria assim: eu não te conheço. Então, para Deus falar que Ele conhece, é porque eles estavam unidos nisso. Deus estava conhecendo a obra deles, estava conhecendo o labor, conhecendo a perseverança. Mas Ele fala que eles precisavam voltar a um primeiro amor. E aí, a gente vê nesse texto de Apocalipse, Deus trazendo realidades das igrejas que viviam naquela região. Eu estava olhando bem bonitinho aqui, elas eram próximas, assim, se você olhar no mapa, são pontos próximos, né? Então, e Deus tinha uma mensagem muito clara para cada uma delas, né? Não era generalizado, era pontual e Deus tinha uma edificação para cada uma delas. Então, por exemplo, para a igreja já de Tiatira, olha que lindo que ele fala: conheço as obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé. Aí a lista vai um pouco maior, tudo que Deus conhecia. Conhecer na palavra é relação íntima. Então, eu tenho uma relação íntima com a tua obra. Eu tenho uma relação íntima com o teu amor. Eu tenho uma relação íntima com a sua fé, com a sua perseverança. E diferentemente de Éfeso, ele diz assim: as tuas últimas obras. Ele criticou Éfeso pelas primeiras, né? Aqui ele diz: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, é totalmente uma outra crítica. E aí a gente vê Deus, e eu gosto de pensar que crítica Deus traria para nós, que crítica Deus traria para a igreja Aline, a igreja em Curitiba. Será que ele teria uma mensagem assim também? E eu chuto a dizer que nós nos identificamos com exatamente as mesmas observações, né? Porque se a gente vai olhar ali, ele fala sobre 3 coisas básicas das igrejas, que não tem nada a ver com o nosso contexto de hoje. Falsa doutrina, que a gente não vê por aí. Perseguição, a gente também não vê. E enfraquecimento. Fala sobre igrejas em paralisia, em estado de falta de atitude. Então, na verdade, nós nos encaixamos, de alguma forma, de tempos em tempos, naquilo que Apocalipse fala, que as igrejas deveriam se aperfeiçoar. Mas, se eu fosse chutar assim, você pode pensar, talvez, na sua cultura, de onde você veio, da sua cidade, talvez teria uma mensagem do Espírito para essa igreja. Mas se eu for pensar, Igreja do Brasil, se Deus falasse assim para nós, Igreja do Brasil, o que eu tenho contra você? Porque não é porque Deus tem algo contra nós que a gente deixou de fazer um monte de coisa legal, de que Ele não faz parte da nossa obra, de que Ele não conhece a nossa fé. Uma coisa não anula a outra. E Apocalipse deixa bem claro isso, né? Uma coisa não anula a outra. Deus está chamando a atenção para uma certa área, mas Ele não está excluindo as outras áreas em potencial. E eu diria assim: igreja no Brasil, Aline, parafraseando eu mesma, tenho contra ti que não aprendestes como amar a Deus. Porque se for olhar o meu contexto de vida, sair amando a Deus de qualquer jeito e fazendo, e sai fazendo, e sai fazendo, e sai fazendo, é uma realidade que a gente encontra de norte a sul do nosso país, né? Onde a gente simplesmente supõe que igreja se faz igual em todo lugar do mundo. Em todo lugar é igual. E não é. Deus, ele tem uma realidade, uma revelação, algo específico para nós. E aí me veio assim, por que Deus teria isso contra nós? Porque o que eu percebo em todo o contexto da palavra de Deus e na minha vida, é que eu prefiro amar a Deus do que ao meu próximo. Então, por trás de tudo aquilo que a gente chama de instituição, por que a gente levanta instituições? Porque eu terceirizo o meu amor. Ao invés de eu precisar ser direto com você, amar você, sentar na sua mesa, ir na sua home church,
Deixar você me servir um macarrão que às vezes não é do meu agrado, ou um molho que eu digo que eu não gosto, ou... O que a gente prefere? A gente prefere amar Deus. Porque amar ao próximo parece que envolve muita coisa. Deus não reclama. Deus não acha ruim meu timbre de voz. Né? Você está lá 10 anos cantando desafinado, mas Deus ama o teu timbre de voz. Deus não me humilha. Deus não me ofende. Então a gente criou um Deus... E a gente criou uma instituição e um formato de aparência de igreja. Por quê? Porque é mais fácil. Tipo, é mais fácil eu terceirizar meu amor me institucionalizando. É mais fácil. Só que o que acontece? No fundo, é aquilo que mais nos mata, né? Porque o que a gente mais quer é um chá, é sentar na mesa, é olhar nos olhos. É o que a gente mais quer. Mas parece que o nosso próximo é um bicho de 7 cabeças, né? É tipo assim, vai me morder, vai me humilhar, vai me trair, vai... E Deus, ele não olha dessa forma. E vocês conhecem o texto clássico? Não sei se voltou lá, se eu posso usar, mas me pediram para não usar. Voltou lá? Eu queria ler com vocês Mateus 25, 31 a 45. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa ovelhas dos bodes. E colocará ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação, só um pouquinho aqui, do mundo. Então a gente está falando de uma obra que tem pé e cabeça, né? Porque se ela foi preparada desde o começo, então eu preciso entender e compreender e andar na dimensão dessa obra, né? Então, próximo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, olha que interessante quem está perguntando. Os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, ou fomos te visitar? O rei responderá, ou seja, vai ser uma resposta pronta, né? Não vai mudar a resposta aqui. Digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Então ele terminou o papo com a direita, agora vai o papo com a esquerda aqui. Malditos apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha que legal, ele não disse que foi preparado para eles, né? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão. Olha só, a resposta é igual, tanto para o justo quanto para o maldito. A resposta é a mesma. Senhor, tipo assim, quando que você estava com fome? Ou seja, ele está dizendo assim, se eu soubesse que era você, eu teria feito. Se eu soubesse, se eu tivesse visto você, eu teria feito. E assim, é muitas vezes isso que me paralisa em relação ao próximo. Porque realmente a gente tem uma esperança de servir Jesus, estar com Jesus como ele esteve com os discípulos. Mas Jesus está dizendo algo muito importante nesse texto. E o legal é que tanto o justo fez e não percebeu, quanto o maldito não fez e não percebeu, né? Ele diz que os caras fizeram e nem estavam ligados que fizeram para Jesus. Então, qual que é esse amor maduro que a palavra de Deus nos exige? É que o reflexo do próximo é espelho para com Deus.
E é como se Deus tivesse terceirizado o caminho de amar a Ele. Né? Não sei quanto tempo a gente já tem a terceirização no nosso meio, século XX, é bem recente. A terceirização de serviços oferece diversas vantagens para as empresas, como redução de custos, foco nas atividades principais, acesso a especialistas e maior flexibilidade. Ao terceirizar, as empresas podem direcionar seus recursos para o seu negócio principal, aproveitar a expertise de outras empresas e economizar em custos fixos. Esse é o benefício da terceirização nas empresas. Mas Deus, ele decidiu terceirizar o amor dele. Literalmente, quando você ama um desses seus pequeninos, um dos seus irmãos, você está amando o próprio Deus. Amar o próximo é uma estratégia de governo. Assim como se aqueles 4.000 membros olhassem para aquele pastor e quisessem bajular ele, podem ter certeza que o coração dele não conseguiria alcançar o filho dele. Mas porque um dia ele me serviu com amor ao próximo, eu pude servir o filho dele ao próximo. E assim o evangelho ele foi passado de geração em geração. O próximo é a prova da nossa multiplicação. A multiplicação dos pães e peixes só aconteceu porque tinha mais gente. A multiplicação da botija só aconteceu porque tinha mais gente. Né? E quantas vezes a gente quer a multiplicação, Deus no meu quarto, multiplica. E Deus fala assim, vou ter matado de fome. Imagina, se eu multiplicar, você vai morrer engasgado, porque eu tenho muita coisa para dar. E quando nós amamos o próximo, nós estamos estendendo a estratégia de multiplicação de Deus. Jesus, ele não cumpriu a lei amando a lei. Jesus, ele não cumpriu a lei amando ele mesmo. Jesus cumpriu a lei amando o próximo. Um religioso consegue cumprir a lei, mas não em nome do outro. Se nós tivéssemos a tarefa de cumprir a lei, sabe o que a gente ia fazer? Check, 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 check. Nós teríamos cumprido a lei, não com amor. Nós teríamos cumprido a lei porque eu quero simplesmente cumprir e ser aprovado. Hoje nós cumprimos ou não algo a favor do nosso time. Por quê? Porque o time, a organização, o prédio, ele nos dá um retorno imediato da união. Quando nós fazemos da igreja um prédio, uma organização, nós temos um retorno imediato. Né? Se você vai lá na torcida do Atlético e se associa, imediatamente você tem benefício. Você tem cadeira reservada, lugar específico, sei lá, paga mais barato, ganha bônus, milhas, ganha um monte de coisas. E é isso que nós nos reduzimos. Nós reduzimos o poder do evangelho a um retorno imediato de uma união, que é o que eu trouxe, né, na conferência. Mas o reino nos propõe herdar o que não vemos, que é o galardão eterno. Para terminar, eu queria trazer essa consciência do amor maduro, que é amar ao próximo. E Deus automaticamente receber esse amor. E essa cena toda estar numa das situações mais do final que a gente pode ter na palavra de Deus. E ele diz assim, Romanos 13, 8 a 10, confirmando o que eu falei para vocês. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Ou seja, quem que a gente deve mais? Hoje, se você falar, você deve mais dinheiro, né? Eu, por exemplo, estou com uma dívida lá no banco, mas já está diminuindo. Mas a nossa consciência de dívida devia ser muito maior do amor, né? Se meu banco lá está me dizendo uma dívida, a dívida do amor, deveria estar estourando lá. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ué, mas a lei não era 10 mandamentos? A lei não era isso, não era aquilo, não era aquilo? E pasmem, toda a questão, não matarás, não adulterarás, está falando de quem? Do próximo. Os mandamentos já falavam do próximo. Honrar pai e mãe é quem? É o próximo. Não adulterar é o quê? É o próximo. Que mais? Está lá atrás de mim? Olha lá. Obrigada, Kesa.
Os 10 mandamentos, eles falam do próximo. E aí, o que Jesus faz com esses mandamentos? Ele fecha eles. O texto que eu estou lendo. Nossa, mais aleatório é possível. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás. E se qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Ou seja, Deus ele nos liberou para esse poder sobrenatural de revelar o amor a Deus através de todas as pessoas que você conhece. Mas nesse texto, principalmente aos pequeninos e aos irmãos. Amém. Aleluia. Profundo, hein? Poético hoje. Tomou até meu chá de tão bom. Teu chá estava esfriando aqui, fui tomando. Tá gostoso o chá. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Primeiro amor é uma das características de pessoas recém-apaixonadas. O amor que ele é confundido inclusive com a paixão. Mas eu queria aprofundar essa questão. Vai sair até mais um chazinho. O amor maduro, ele é fruto do que eu sinto? Ou ele é fruto do que eu penso? Aonde que alguém amadurece? No que ela sente ou no que ela entende? Maldita a hora que a gente reduziu o amor a um sentimento como os outros 8 do fruto do Espírito. A Bíblia diz que tem um fruto do Espírito que tem alguns gomos. E esses gomos, eles oriundam de um fruto. A Bíblia diz que sobre tudo, sobre qualquer coisa, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Não amor e nada no reino de Deus é a mesma coisa. No reino de Deus, tudo que não é motivado pelo amor é uma obra falsa, é uma obra morta. Você não terá recompensa. Deus não contabiliza. Deus não pediu para você aquilo que você fez fora do amor. E aí olha que interessante. A Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a minha pergunta é, então o que é amor? Aonde está esse amor? Como que eu faço para ser esse amor? Porque Deus ele tudo sofre, Deus tudo crê, Deus tudo espera, Deus tudo suporta, Deus não se ufana, Deus não se ensoberbece, não se ressente com o mal, não se alegra com injustiça, se regozija com a verdade, é paciente, é benigno. Mas como é que eu faço para materializar esse amor? E aí você vai perceber que lá no fruto do Espírito, ele começa dizendo, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Contra essas coisas, que se exploda o resto. Contra essas coisas, não existe lei. Contra essas coisas, não existe o jeito errado de você fazer isso. Contra essas coisas, nenhuma condenação há contra a tua vida. Não tem como ser condenado no amor. Só que olha que interessante. Sem amor, a paciência ela é morta. Sem amor, a fidelidade ela é morta. Se não for motivado pelo amor, a alegria ela é morta. O amor ele é o fundamento, ele é a matéria-prima de todo fruto do Espírito, que quando você nasce de novo, flui de você. Uma das coisas mais incríveis do novo nascimento é que inaugura novas sensações dentro de uma pessoa que nunca sentiu aquilo. A pessoa nunca sentiu aquilo.
Ela sentiu a happiness, ela sentiu felicidade, mas nunca alegria. Ela sentiu talvez tranquilidade, mas nunca paz. Ela sentiu talvez lealdade, mas nunca fidelidade. O fruto do Espírito a gente não nasceu com ele, é do Espírito, não veio de fábrica. E uma das coisas que mais me motiva a levar as pessoas a nascer de novo é falar, cara, não é sobre o que vai acontecer fora de você, é o que vai acontecer dentro de você. Agora preste atenção nisso. Deus não tem amor, Deus é amor. Logo, eu e você, a gente não é para viver uma vida com amor. A gente é para viver uma vida sendo amor. E aí, isso foi disruptivo na minha vida, o dia que eu entendi. Eu desci uma vez do carro, e o cara me irritou, desci, dei um pontapé no para-choque dele. Fiquei louco, entrei no carro de novo e pedi perdão para Deus. E aí Deus falou assim, você amou dando um chute no para-choque dele. Não é porque você deu um pontapé no para-choque dele que você saiu do amor. O amor desceu, se irritou e deu um chute no para-choque dele. E eu fiquei meio conflito, né? Porque o amor da religião é a boneca na caixa. Você não faz nada. Nem de bom, nem de ruim. Você não ofende, mas também não defende. Você não constrói, mas também não destrói. E eu nunca engoli esse amor. O amor da religião, ele é de mentira. Porque sabe o que é amor? Amor é você entrar na frente quando algo está errado. Amor é você dar sua vida quando algo está errado. Amor é você ser uma voz onde uma injustiça está acontecendo. E aí eu quero terminar levando a gente à prática da compreensão do amor. Porque a gente fala do próximo, mas a gente não entendeu que o amor, ele é um modelo mental de pensamento. O amor fala mais sobre como você pensa do que como você sente. Deus, ele é amor não porque ele sente diferente de você, é porque ele pensa diferente de nós. O amor de Deus é uma expressão de mente. E quando nós nascemos de novo, nós não sentimos nada. Mas nós começamos a pensar como não antes, como nunca antes. Novo nascimento é uma metanoia. É uma mudança de mente, não uma mudança de sentimento. A mudança de sentimento já é um produto, é um reflexo de uma coisa que vem antes, que é a mudança de pensamento. E aqui é a mágica da vida. Você entender que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes, e a soma das tuas atitudes, elas vão determinar, foi fracasso ou foi sucesso. O que é sucesso? É um saldo positivo de ações. O que é um fracasso de vida? É um saldo negativo de ações. Só que aí você olha e fala, então quer dizer que o sucesso e o fracasso começam lá no pensamento? Aham. E o pensamento é como nós pensamos, não é como nós sentimos. E aí eu quero terminar falando sobre Lucas 10, para embasar isso que eu estou te dizendo. Lucas 10 tem uma passagem onde um sábio, um entendido, o homem querendo se justificar das suas ações, chega para Jesus e fala, Jesus, então quem que é meu próximo? Jesus, ele dá uma cutucada na religião e fala assim, viu, você tem que amar o próximo. E a religião cheia de razão falando, não, mas eu já amo. Quem é você para dizer que eu não amo? E aí Jesus, ele conta uma parábola. Quem sabe como é que é o nome da parábola? Do bom samaritano. E olha que interessante. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, um percurso de mais ou menos 25 quilômetros, uma região montanhosa, desértica. E quando foi atacado por bandidos, lhe tiraram as roupas, espancaram e os deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia ali um sacerdote. Quando viu um homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Então veio
um samaritano. E ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho, enfaixou e depois colocou o homem sobre um jumento e levou a uma hospedaria e ali cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. E aí Jesus, ele é sagaz, ele diz: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai lá e faça o mesmo. Olha que interessante, aqui Jesus está falando sobre 3 perspectivas diferentes de dinheiro e posse. A primeira perspectiva, Jesus fala sobre ladrões. São 3 tipos de pessoas que Jesus ele ilustra na mesma história, dizendo: essa mesma história tem 3 tipos de pessoas. Essas 3 tipos de pessoas são diferentes no seu modelo mental, sobre posses e dinheiro. Então a primeira perspectiva eram os ladrões. E essa perspectiva dos ladrões era o seguinte: o que é seu é meu e eu vou tomar para mim. Conhece alguém assim? Era assim que eles pensavam sobre as posses. É seu, mas eu vou pegar. Culturalmente, todos nós estamos sendo treinados a sermos ladrões, porque a cultura egoísta tornou isso normal. Então eu pego os seus clientes, eu pego a sua esposa, eu pego a sua namoradinha. Existe um espírito de rabo de galo na sociedade. Já brincou de rabo de galo? Quando a gente era criança, a gente brincava de puxadinha, lembra? Rabo de galo. Rabo de galo era o seguinte: você estava com alguma coisa na mão, se eu puxasse e saísse da sua mão, era meu. Então você tinha que comer um salgadinho na escola assim, ó, segurando o fundo do pacote aqui, ó. Porque o cara passava e falava rabo de galo. Perdeu. E aí perdia. Era tipo do tempo do hoje não. Lembra do hoje não, né? Isso você lembra, né, Assis? Só que olha que interessante. Você sabe o que é meu. Mas o que é meu não é teu. O que é meu, eu quero para mim. E a gente vê isso no governo, por exemplo. Sabe aquele imposto que você não devia pagar? É o governo falando assim: viu, o que é teu é meu e eu quero para mim. É um ladrão. Vemos isso hoje em muitas áreas. O que é seu é meu e eu vou pegar. Por quê? Porque eu quero. A cultura egoísta do eu quero. Quantos casamentos se dissolveram porque um cara olhou e falou: eu quero, mas você não podia querer. Você não era para querer. Quantas sociedades e empresas foram destruídas porque ele olhou uma oportunidade e falou: eu quero. Quantos negócios a gente já perdeu porque você, em vez de ser contente com aquilo, você olhou algo que não era seu e disse: eu quero. Então aqui está o primeiro tipo de gente que Jesus está falando que existe no amor ao próximo. Segundo tipo de gente, a segunda perspectiva é a do sacerdote e do levita. Aqui você vai se identificar com ela. Quando viram o homem que foi espancado e roubado, eles viram, mas caminharam para outro lado e não fizeram nada a respeito disso. E a perspectiva sobre as pessoas era o seguinte: o que é meu e eu vou cuidar do que é meu. Então o sacerdote levita, ele fala assim: viu, o que é teu não é meu, mas também não me interessa o que é teu, porque eu cuido do que é meu. Conhece alguém assim? Eu vou fazer o meu. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou construir meu patrimônio. Eu vou fazer minha carreira. Por quê? Porque eu não sou filho de herdeiro, porque eu não casei com a Aline. Meus amigos falavam isso para mim. Cal, para você é fácil ser pastor. Você casou com a Aline. Eles não estavam todo errados, né? Só que daí eu falava para ele: mas se era fácil para mim, por que você não casou com a Aline? Né? Se foi fácil, casasse com a Aline. Mas perceba que eles não sentiram compaixão ou compulsão por ajudar essa pessoa, porque eles estavam concentrados no que era deles. Então eu cuido do que é meu e que se dane o resto. Guarde, esse aqui era o levita e o sacerdote. Excesso de foco pode ser um grande egoísmo. Excesso de foco pode ser um desamor.
excesso de diligência. Não, vou, quem cedo madruga, Deus me ajuda. Eu vou agora até os 50 anos fazer o meu patrimônio, porque meus filhos precisam ter algo. Cuidado, você pode estar cuidando demasiadamente do que é teu. E aí tem a terceira perspectiva, que é a do bom samaritano. A perspectiva aqui é o seguinte: o que é meu, não é meu. Esse é o terceiro pensamento que determina o que é amor. O que é meu, não é meu. Por isso eu vou dar, porque a propósito nada é meu. Nem mesmo eu me pertenço. Não é meu, nunca foi, e eu vou apenas administrar e vou servir a esse caído, porque a terra, tudo que é nela, inclusive nós, somos todos do Senhor, e tudo é um presente dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Quando você perde essa noção, você começa a colocar a fronteira do que é teu, daquilo que não é teu. Do que é de Deus, daquilo que é teu. Do que é teu, daquilo que é de um irmão. E esse texto aqui é claro, ele está dizendo: ei, entendeu? O primeiro quer o que é dos outros. O segundo quer só cuidar o que é de si. Mas amar o próximo é você entender que nada é teu. Nada é teu. E essa foi a diferença do pai que eu tive em casa. Nós éramos 7 irmãos, então sem dinheiro. Meu pai não tinha esse dinheiro para ir na loja comprar as coisas. Então quando o irmão ganhava uma coisa de doação, o outro já, eu também quero. E aí quando um irmão tinha, o outro falava: não, é meu. Então em 7 crianças em casa, o é meu, ele é todo dia gritado: é meu, a meia é minha, o sapato é meu. E aí meu pai olhava para a gente e falava: fecha os olhos que você vai ver o que é teu. Daí a gente fechava. Aí você abria e perguntava para ele: não vi nada. Ele falou: então, isso que é teu. É isso que é teu, nada. E eu quero concluir essa palavra dizendo que amar fala mais do jeito que você pensa do que o jeito que você sente. Nós somos conhecidos no amor de Deus por pensar como Deus, não sentir como Deus. O problema é que a gente reduziu o amor a um amor grego. Eu não senti, então não dei. Eu não senti, então não acudi a ele. Só que a Bíblia diz: ame o teu inimigo. Eu te pergunto, que dia que você vai sentir isso? Nunca. Por quê? Porque amar fala mais sobre a tua inteligência, entender quem é Deus, quem é você na fila do pão, do que algum sentimento inédito que você vai acordar sorridente falando: hoje eu vou ajudar quem for espancado pelo caminho. Você não vai ajudar. Talvez quem ama mais e quem ama menos é só alguém que entendeu mais de quem entendeu menos. O amor maduro é um amor que pensa como Deus pensa, não é um amor que sente como Deus sente. Não tente sentir aquilo. Por isso que dá para amar o inimigo. Se a gente entender que ele só não entendeu, né? Nessa perspectiva. Isso aí. Porque aí você vai passar por cima de todos os sentimentos que são contrários àquilo que você deveria fazer. Sabe, casamento, existe o dia que você não sente nada. E é nesse dia que Satanás está falando: tá vendo aí? Olha aí, casou, agora a mulher está desse jeito aí. E aí? E aí você sente outra coisa por outra mulher. Sabe o que você tem que fazer? Amar como Deus ama. Como que Deus ama uma mulher? Na condição que Deus pensa sobre aquela mulher. Não é sobre a condição que Ele sente sobre aquela mulher. Nós precisamos nos amar uns aos outros aqui na condição de pensar como Deus pensa o outro. E não sentir como Deus sente o outro. Porque a gente se perdeu nesse sentimento e hoje a gente vive igual criança e animal. Porque quem vive sentindo é bicho e criança. Então o amor maduro é quando você não vive mais sentindo. Você não vive mais sentindo. Porque agora você vive sabendo. Eu vivo entendendo. E entender dói menos. Entender dói bem menos. Você vai pagar menos prejuízo. Você vai passar menos vergonha. Você vai doer, colher muito menos dor quando você entrar nesse lugar de amor maduro, que é o amor do Pai,
pensando como Deus pensa. Nós nascemos de Deus na metanoia, quando eu mudo como eu penso. A Bíblia chama isso de nascer do Espírito. Nós nascemos de Deus a partir da disposição mental que eu tenho de Deus. E aí, esse texto está dizendo, ei, eu tenho contra ti que você saiu desse pensamento de Deus e mudou de opinião, você mudou de ideia. Sair do amor é mudar de ideia. Sair do amor maduro é mudar de opinião. E aí esse foi o problema da igreja de Gálatas, esse foi o problema da igreja de Colossos, esse foi a igreja de Efésios, onde Paulo, depois de ter evangelizado, fundado uma igreja, tinha que voltar lá e falar, viu, por que vocês estão mudando o pensamento aí? Por que vocês estão mudando de ideia? E Paulo estava dizendo, volte para o amor. Volte para o amor. Pensa como no começo. Eu costumo dizer isso, a maior ameaça à nossa inocência é o crescimento. Cuidado como você cresce, que isso pode te tirar do amor. Não, agora eu estou bem, Cal. Agora, é engraçado, quanto mais lascado o cara está, mais na igreja ele está. A hora que as coisas começam a dar certo, a primeira coisa que ele para é de fazer aquilo que ele... Fazendo sem obrigação, ele fazia com inocência. Agora ele está ocupado, agora as coisas deram certo, agora ele não consegue mais vir, agora ele está muito corrido, agora ele tem que viajar, agora ele tem que... Ele fala, você é um tolo, saiu do amor. Aí esse cara volta 10 casas de novo, daí você tem que dar o espelho para ele e falar, viu, lembra aquele dia que você estava falido? Falido você estava mais no amor, de como Deus pensa a vida, do que hoje você achando que é o cara. Meu desejo é que a gente entre nesse lugar de amor. Um amor que não muda de opinião, não muda de ideia. Ele não esfria, sabe por quê? Porque enquanto você não mudar de ideia, o amor está quente. É gostoso conhecer alguém assim. Você conhece alguém assim? Passa 10 anos, você conversa com a pessoa, ela está igualzinha. Um dos meus 4.000 eleitores, quando eu me candidatei a deputado estadual, que mais me chamou a atenção, ele me chamou no Facebook e falou assim, sabe por que eu vou votar em você? Porque eu te acompanho 15 anos já e você nunca mudou, você é o mesmo cara todo dia. Eu te acompanho na rede social todo dia e você nunca mudou. E é gostoso isso, sabe por quê? Porque eu nunca mudei, porque eu não tinha essa opção em casa. Meu pai, ele era tão xiita, que era assim, cala a boca e continua marchando. Só que isso lá doeu. Mas hoje eu olho a virtude disso e eu falo, pô, meu pai, ele colocou arrimo nesse pensamento que não era para esfriar, nessa opinião que não era para mudar. Um casamento termina quando uma opinião muda. Um filho sai de casa, entra nas drogas quando uma opinião muda. Entenda, a sua opinião mudando pode ser o seu amor se esfriando e você não está vendo. E aí a gente sai do amor. Então que esse amor maduro fortaleça a sua fé, fortaleça a sua casa, fortaleça o seu casamento, fortaleça o Home Church, fortaleça o seu ministério, fortaleça seus negócios. Por quê? Porque isso é amor. Amor maduro é uma disposição mental, que você pensa como Deus. E quando você pensa como Deus, o que você faz? Você age como Deus. E quando você age como Deus, qual que é o fruto disso? Obras que refletem a glória de Deus, que glorificam a Deus. Você, nesse lugar, os teus desejos, os teus pensamentos e as suas ambições se tornam a fonte de prazer de Deus. O dia que você entra nesse lugar, tudo que você deseja, tudo que você pensa e tudo que você ambiciona se torna a fonte de prazer de Deus. Deus tem prazer em você. Então, amor, guarde isso. Fala mais como nós pensamos do que como nós sentimos. Sinta menos. E outra, duvide mais dos seus sentimentos, que eles são bem enganosos. Quando você pensa, ninguém está aí comigo, de repente alguém faz uma festa surpresa no seu aniversário, você fala, opa, estava enganado. Quando você pensa uma coisa, perceba, de onde vem aquele sentimento? Amém?